Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre as ações mercadológicas na promoção de produtos e serviços da indústria da moda, o que pode e o que não pode. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Melina Vaz de Lima, que é advogada e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Bauru. Seja muito bem-vinda. Olá, professor, muito obrigada. Eu agradeço o convite de poder estar aqui novamente. Toda vez que eu venho aqui, a repercussão é muito positiva. Gostaria de agradecer e muito obrigada por estar aqui novamente, tentar desmistificar aí o que é direito da moda. Maravilha, nós é que te agradecemos, temos a honra aí, né? Já estamos na terceira edição do programa que você vem aqui Sim. na realidade, aí brindar com essas informações. Quando falamos de direito da moda, na realidade, é, não um tema, mas um ramo do direito que gera algumas perspectivas, curiosidades. Tenho certeza já por ser o seu terceiro programa vindo aqui, né, para que a gente possa passar informações de qualidade para o nosso público, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, e até mesmo as pessoas aí, vamos imaginar, muita gente que trabalha na área jurídica, a hora que fala direito da moda, a pessoa fala, ué, vamos ver que coisa que é isso aí, né? Mas é um ramo extremamente interessante. E eu já vou te fazer uma pergunta aqui. Conta para nós aí, por gentileza, qual é a relação de direito da moda e com relação à publicidade, por favor. Pois não, professor. Como eu estava dizendo, a repercussão é sempre muito positiva quando eu venho aqui. Às vezes até muitos colegas advogados, eles nunca ouviram falar de direito da moda e algumas vezes a gente trabalha isso todo dia. O direito da moda, esse tema não é ensinado nos bancos da faculdade, mas o direito da moda, ele já existe há muito tempo. Ele também é conhecido como Fashion Law. Ele começou nos Estados Unidos e tem crescido muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas o direito da moda, ele não é um ramo autônomo do direito, como é o direito civil, o direito penal, o direito comercial. O direito da moda, ele é uma especialidade dentro do direito. Então, o direito da moda, ele vai estudar todos os ramos relacionados ao direito, inclusive, ele vai regular também alguns detalhes sobre a propaganda para o direito da moda. Tá aí. Uma outra questão aí, né? Quando a gente fala de direito da moda, profissionais ligados aí à área jurídica, né, que militam dentro do direito da moda, eu acho que sempre, eu acho não, eu tenho certeza, surge uma curiosidade nas pessoas de saber aí como que trabalha o profissional do direito especificamente, né, o profissional do direito com a publicidade da moda. Como que se dá essa inter-relação aí? Pois não, professor. Esse também é um tema interessante. Como o direito da moda ele não é um ramo autônomo, então a gente não tem uma legislação específica, a gente não tem um código de direito da moda. Então a gente utiliza várias leis, inclusive algumas leis específicas nessa área da publicidade. E nós conseguimos fazer um compêndio de todos esses temas. Por exemplo, a publicidade relacionada ao direito da moda, ela envolve o direito civil, o direito comercial, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o profissional ele precisa estar muito antenado, porque ele usa muitas leis por analogia, leis comparadas, jurisprudência, para poder utilizar e levar o caso concreto para que a propaganda seja veiculada da forma correta da nossa legislação. Tá. Hoje a gente, não só na área jurídica, né, mas em todas as áreas. Vamos pensar em todas as áreas, né, salvo uma ou outra aí. Muito se fala que o mercado de trabalho está soberbado de profissionais. Você conversa às vezes com um engenheiro, com uma engenheira, tá cheio de gente, o mercado tá difícil. Você conversa lá com, em síntese, né? A gente sente no nosso dia a dia que conversando com as pessoas parece que é uma tônica de todo mundo, né? As diversas funções, atuações profissionais das pessoas hoje, vem sempre essa frase: o mercado está soberbado, não cabe mais ninguém, não tem mais espaço para ninguém, né? E dentro do campo aí do direito da moda, como que você pode explicar para nós aí?
como é que está o campo de trabalho nessa área? Pois é, professor. Isso a gente já conversa nos meios acadêmicos, até outros colegas, de estar soberbado. Mas o que acontece? O direito da moda, ele é um ramo novo, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer essa relação que a gente já trabalha com isso todos os dias. E eu sou uma entusiasta da área, né? Eu sou suspeita para falar nisso. Inclusive o Brasil, eu já disse isso em outras oportunidades aqui, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde ele tem a cadeia produtiva completa da indústria da moda. Aqui nós produzimos a matéria-prima, aqui nós temos uma indústria importante, nós temos a propriedade intelectual, a parte de criação dos produtos, nós temos o mercado consumidor interno, nós podemos exportar. Então, poucos países do mundo têm essa cadeia produtiva completa da indústria da moda e a gente precisa utilizar isso a nosso favor. Essa cadeia produtiva completa do direito da moda, ela vai utilizar vários ramos do direito. Então, em cada momento, a gente vai utilizar o direito civil, o direito comercial, o direito tributário. E o profissional do direito da moda, ele está envolvido com todos esses ramos. E toda vez que existe uma relação humana, existem conflitos. Então, o profissional do direito da moda, ele pode atuar em todas essas áreas. Inclusive quando precisa fazer a promoção desses produtos para que eles sejam veiculados na parte de propaganda. Um exemplo que eu posso dar também, eu já disse isso em outras oportunidades, quando a gente fala de alta costura. As pessoas falam, eu vou casar com um vestido de alta costura, eu vou numa festa, vou fazer um vestido de alta costura. Às vezes alguns ateliês fazem essa propaganda e utilizam esse nome alta costura. Mas isso é proibido, não pode utilizar o termo alta costura, ele é um nome juridicamente protegido. Quando eu falo isso, as pessoas até se espantam, porque ele é tão utilizado e isso aí é uma falta de informação, é uma falta de orientação também jurídica. Então, o profissional do direito, ele está aí até para fazer um esclarecimento em relação a isso. Só para ter uma ideia, não existe alta costura no Brasil inteiro. Só para ter uma ideia, ninguém pode falar no Brasil que produz alta costura. A alta costura, ela está restrita não só à França, como a Paris. Existem algumas regras que são desde 1945, que só algumas casas, algumas marcas podem utilizar esse nome alta costura. Então, se a pessoa já está utilizando, ela já sabe que essa propaganda não está coerente com a legislação tanto do Brasil quanto da legislação da França. É interessante essa questão de alta costura, a gente ouve muito isso daí, né? Alta costura e não sei o quê. Você esclareceu o que é essa questão da alta costura aqui. Nós falamos aí no início do nosso programa da questão de ações mercadológicas, né? Um nome bacana, mas na realidade a gente tem que explicar isso para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, né? O que são, na verdade, essas ações mercadológicas aí na publicidade da moda? Pois não, professor. Essas ações mercadológicas, na verdade, elas são técnicas, são estratégias que o profissional utiliza para fazer a propaganda e a publicidade dos seus produtos. Eles usam essas estratégias para fazer a divulgação, para construir uma relação do consumidor com a marca, não só para a venda final do produto, mas para construir uma relação fortalecida com a própria marca. Então, são todas as estratégias utilizadas pela indústria da moda para fidelizar o cliente. A gente dá um exemplo também sobre branding olfativo. Parece um nome estranho, mas a gente já sabe o que é. Quando a gente entra no shopping, entra numa loja e a gente sente um cheiro, a gente já identifica aquela loja. Então, essa é uma técnica de marketing utilizada. E se eu der o exemplo, a gente tem uma loja de cama, mesa e banho, que ela tem um cheiro específico. Então, isso é uma técnica de marketing e é uma ação mercadológica que ela utiliza, ela não faz a propaganda, ela faz a propaganda todo dia quando você passa ali e sente o cheiro da marca. Isso chama branding olfativo. Às vezes passa numa loja de cama, mesa e banho e você sente o cheiro agradável, por exemplo, aromas, te lembro, por exemplo, um sabonete, né? Cama, mesa e banho. Específico. É interessante Exatamente. isso daí. Uma outra situação, no Brasil, tudo tem regra. Para tudo tem regra, né? A gente tem regra para dirigir um carro, nós temos regras para
fazer uma graduação, um curso de graduação, seja em Direito, seja um curso universitário em Engenharia, seja uma enfermagem, tudo tem regra, existe regra para tudo isso. Nós temos regras de convivência, evidentemente, o direito civil trata uma série de regras de convivência para que a gente possa ter aí uma paz na nossa sociedade. A legislação busca, na realidade, isso, né? Nós poderíamos passar aqui a noite toda falando de regras que o direito impõe para nós, para as pessoas, para que tenhamos uma convivência harmônica entre nós mesmos. E por que eu estou falando dessa questão de regras? Eu tenho certeza que o mundo da moda também é recheado de regras, né? Deve ter muita regra, não é à toa que existe o ramo que você é especialista de direito da moda. Mas eu queria saber especificamente aí, quais são as regras para existir aí o marketing da moda? Sim, professor, realmente existem muitas regras. Como a gente disse no começo, não existe uma legislação específica. Então, a gente usa muito direito comparado, a gente usa legislações que não sejam específicas para aquelas áreas, a gente usa uma legislação completa, justamente porque não existe o Código de Direito da Moda. Então, o profissional do direito da moda, ele tem que estar muito antenado, estar sempre estudando pelas mudanças, tanto na legislação quanto na sociedade. Então, quando existe essa publicidade, essa propaganda, às vezes não existia esse nicho e o profissional do direito da moda tem que ficar muito preocupado para ver se aquela propaganda, se aquela veiculação, ela vai se encaixar na legislação, tanto na legislação nossa quanto nas regras do CONAR. Mas sempre a publicidade, ela busca a relação do consumidor final e para agregar valor sempre àquela marca. Como você bem falou aí, nessas suas colocações, e a gente tratou agora as questões ligadas a regras, né? A existência aí da questão de marketing no mundo da moda. E quando nós falamos em regras, isso gera responsabilidades. Porque se nós temos uma regra, nós temos a responsabilidade, todo mundo, nós todos, nós aqui no nosso estúdio da TV FIB, você, nosso telespectador, nossa telespectadora, todos nós temos responsabilidades em relação às regras existentes, nós temos que cumprir, né? Então, também, como eu falei na questão das regras, eu tenho certeza que sobre essa questão da moda, que envolve o direito da moda, nós temos que passar, como nós estamos tratando do direito da moda, né? Envolvendo o direito, muitas questões dessa tal responsabilidade. Eu acho uma questão muito interessante, mas nós temos que fazer um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. De modo geral, hoje estamos falando sobre o direito da moda com a doutora Melina Vaz de Lima, que é advogada e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Bauru. O tema é muito interessante, né? Várias questões, quando a gente fala às vezes direito da moda, a pessoa fala, o que é isso? Como eu disse no primeiro bloco, mas as questões que você, doutora Melina, tem posto aqui para nós são de extremo interesse de todo mundo, com certeza, né? Aí eu terminei o bloco passado falando o seguinte, que nós temos regras, você explicou muito bem da questão das regras, envolvendo aí o direito da moda, e disse que toda regra gera responsabilidade. Então, comenta para nós, por favor, aí, sobre essa responsabilidade que a gente ouve muito e tem tudo a ver com o direito da moda, né? Todo mundo lê no jornal, esse termo que eu vou dizer agora, todo mundo vê na televisão, é o chamado digital influencer. Então, bom,
Eu vou só perguntar, você explica para nós, né? Então, qual é a responsabilidade do digital influencer? Sim, professor. Hoje, a maioria das marcas, ela já contrata o digital influencer para fazer a propaganda desse seu produto, dessa sua marca. Por quê? O digital influencer, ele fala diretamente com o público-alvo, ele fala diretamente com um determinado nicho. E as marcas, já há muito tempo, elas descobriram essa forma de poder fazer essa publicidade. Mas ao contrário também do que muitas pessoas pensam, a publicidade feita pelo digital influencer, ela deve obedecer tanto à legislação nossa, ao Código Civil, ao direito comercial, à legislação em vigor, assim como as regras do CONAR. Pode não parecer, mas alguns digitais influencers já foram acionados juridicamente sobre problemas dos produtos. Então, existe esse entendimento que o digital influencer, ele responde com a responsabilidade objetiva em relação aos produtos que ele faz a propaganda. Então, ele também, o profissional da área do direito da moda, ele precisa orientar esse digital influencer, principalmente na hora que ele for contratado, fazer um contrato onde diminua essas responsabilidades dele quando ele for contratado para uma determinada marca, fazer uma publicidade, por exemplo. Hoje é obrigatório que ele coloque a publicidade, quando ela for paga, tem que colocar hashtag publi, hashtag publicidade, ou ele tem que exteriorizar dizendo que aquela propaganda, ela não está sendo feita de forma orgânica, ela está sendo feita em forma de remunerada. Então, esse digital influencer precisa ter essa consciência que ele tem essa responsabilidade nessa publicidade também. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o CONAR também regulamenta a publicidade feita pelo digital influencer. É uma outra questão. Você falou agora, também falou no bloco passado, né, nas suas informações, doutora Melina, uma palavrinha aí, CONAR. Citou lá no bloco passado uma vez e agora de novo CONAR. Conta pra gente aí sobre esse CONAR. Sim, o CONAR, na verdade, ele não é um órgão governamental. Também muitas pessoas pensam que é dessa forma. Não é. O CONAR é uma organização não governamental, ela é uma ONG. Ela é resultado de um compêndio de vários artigos feitos pelos próprios membros da publicidade. Então, ela fez umas regras para que a publicidade em geral siga essas regras éticas. Não é uma lei, mas ela precisa ser obedecida. Então, o CONAR é uma ONG que produziu essas regras para que sejam obedecidas. Então, tanto na qualquer tipo de veiculação, na TV, jornal, qualquer tipo de mídia, inclusive na mídia online. Uma outra questão aí, sobre o CONAR ainda, né? Uma ONG, maravilha. Quanto ao funcionamento dele, quanto aos objetivos do CONAR, ele pode chegar aí até a censurar propagandas? Então, o CONAR, por ele não ser um órgão governamental, ele é uma organização não governamental, ele não pode censurar uma propaganda antes dela ser veiculada. Mas ela emite algumas regras que devem sim ser obedecidas. Por exemplo, até em questão de ordem ética, do momento histórico que ela está sendo veiculada. Só para elucidar, a gente costuma dar um exemplo. Uma propaganda que ela é feita, por exemplo, nos anos 80. Se ela for veiculada nos dias de hoje, ela não seria aceita. Por mais que ela não ela obedeça ainda à legislação hoje, ela não é aceita pelo CONAR. Porque o CONAR, ele fiscaliza principalmente a parte ética. Hoje, a sociedade não aceitaria muitas propagandas que foram vinculadas há muitos anos atrás. E talvez algumas propagandas no dia de hoje também não seriam aceitas numa sociedade futura. Então, o CONAR, ele analisa isso, o momento histórico que está sendo veiculado e a sociedade que ela está sendo inserida. Uma outra questão ainda quanto ao CONAR, porque pelo que você disse aí, os objetivos, né, que possui essas regras todas, e na questão anterior você falou do digital influencer, e agora a questão do CONAR, eu pergunto objetivamente o seguinte, os influencers, eles estão sujeitos a essas regras?
Sim, exatamente. Como a gente falou também no início, os digitais influencers, eles são obrigados a obedecer tanto a legislação em vigor, quanto essas regras do CONAR. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebe para fazer uma propaganda, mesmo que ela não está sendo feita por uma agência, ele está fazendo uma propaganda da casa dele. Ele precisa esclarecer para os consumidores, para esse público que o segue, que aquilo se trata de uma propaganda paga. Isso é muito importante, porque uma das grandes regras do CONAR é que o consumidor sempre receba a informação de forma transparente. Então, se o digital influencer não estiver produzindo aquele conteúdo de forma orgânica e ele estiver recebendo para isso, ele precisa informar o seu público-alvo que aquilo se trata de uma propaganda paga, para que as pessoas tenham consciência que aquilo é uma troca comercial. E aí a gente dá exemplo também de propagandas veiculadas por crianças, para crianças. Também existem regras específicas, todas elas precisam ser obedecidas. Outra situação, né? Nós, em todas as profissões, nós temos aí os chamados códigos de ética, né? Na nossa profissão, na advocacia, nós temos o código de ética, estatuto da OAB, o engenheiro responde perante o código de ética dele, né? O enfermeiro, o médico, e aí, evidentemente, com os seus respectivos conselhos de classe, né? Esses códigos de ética existem justamente para regrar a profissão, ou as profissões, para que se tenha um respeito, primeiro, ao cidadão que busca esses profissionais, busca um engenheiro, um enfermeiro, um psicólogo, um médico e etc., né? Para que o cidadão tenha em mente as regras de que aquele profissional irá atendê-lo com qualidade. E também esses códigos de ética vão aí fazer com que os profissionais entre si se respeitem dentro do mesmo código. E aí, ainda essa questão do CONAR, o que diz o Código de Ética do CONAR? Isso, exatamente, professor, é isso mesmo. Esse código de ética, ele regulamenta a publicidade, ele regulamenta o que pode e o que não pode na publicidade, para que essas questões éticas, elas sejam obedecidas. Então, como eu estava dizendo, alguns exemplos é quando é feita essa veiculação de propaganda para crianças. Então, além de obedecer todas as outras regras, o profissional precisa ficar muito mais atento, porque precisa obedecer o Estatuto da Criança e Adolescente, precisa ver se atingiu, de alguma forma, algum nicho da sociedade. Então, esse código de ética do CONAR, ele é muito rígido, ele precisa ser obedecido e ele é feito pelos próprios membros da publicidade e propaganda. Eu vou pegar eu gostei do que você falou aí, da questão de publicidade para crianças. Eu acho que esse tema é um tema, publicidade, quando a gente fala de criança, questões infantis, são de extrema relevância, extremamente sensíveis, questões extremamente delicadas, quando o público que nós temos são crianças. Você tem ali uma criança totalmente, vamos dizer, indefesa no momento que está sendo feita aquela publicidade, às vezes ele não está ali com o pai, não está com a mãe, então, e nós temos muitas questões envolvendo publicidade em relação ao público infantil nosso aí, né? Então, como que a legislação identifica e regulamenta aí a questão da publicidade infantil especificamente? Sim, a publicidade, quando ela é veiculada para criança e adolescente, ela precisa realmente de um cuidado especial, porque a criança realmente ela tem um discernimento diferente. E a legislação brasileira, assim como as regras do CONAR, elas são muito rígidas. No Brasil, existe dezenas de legislação sobre isso. A gente tem mais de 20 legislações específicas só que regulamenta a publicidade em relação às crianças. Só para a gente ter uma ideia comparativa, por exemplo, nos Estados Unidos não existe nem a metade das regras do que tem aqui. Então, só para a gente ter uma ideia qual a importância que o Brasil dá nessa publicidade para as crianças. Mas, em contraponto, também a gente pode dar um exemplo. Na Alemanha, lá simplesmente é proibido fazer publicidade para crianças. Então, o Brasil ficaria nesse meio termo, as crianças estariam protegidas, mas elas ainda podem receber propagandas, como que na Alemanha é totalmente proibido. Essas questões de
publicidade, de propaganda, tudo que você falou, que nós discutimos aqui em relação ao direito da moda, né? Deixando o direito e falando de moda, né? Vamos imaginar, o nosso telespectador, a nossa telespectadora vai a uma loja e eu sempre ouço assim, né? Ali na vitrine de vidro, né? Evidentemente, geralmente num shopping, aí a pessoa está ali, seja um homem, uma mulher, seja o gênero que for, e ali a pessoa vê um produto, né? O produto que for, um sapato, uma camisa, um vestido, uma saia, um blazer, seja lá o que for. E a gente às vezes ouve e nós mesmos às vezes falamos assim, esse produto aí, vamos imaginar, essa camisa é bonita, essa camisa está na moda. Né? As pessoas falam, está na moda, eu comprei porque está na moda usar. Então tá isso. Ou seja, quando eu vejo a pessoa ali fazendo compra, você telespectador, você telespectadora, faz isso sempre. Quando eu falo da pessoa que está ali na frente da loja, essa relação que eu disse, esse exemplo que eu disse, não foi à toa, ali, a partir do momento que aquela pessoa ingressa naquela loja, ela já passa a ser um consumidor ou uma consumidora. E isso já vai gerando aí uma questão consumerista. Né? E dentro desse direito da moda eu te pergunto, né? Aonde entra, qual a relação, como fica o código aí de defesa do consumidor em relação especificamente também às propagandas? E isso, professor, o direito da moda, ele também engloba o direito do consumidor. Como o senhor mesmo disse, a partir do momento que a gente vê uma vitrine, já está caracterizado a relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele especifica o que é consumidor e quem são os fornecedores. Então, a cadeia de fornecedores ela é muito ampla. Inclusive, como a gente citou, existe entendimento que os próprios digitais influencers fazem parte dessa cadeia. Até na hora de fazer a publicidade, eles são responsáveis e têm que obedecer, sim, ao Código de Defesa do Consumidor. Então, desde a vitrine, até quando você faz as compras, está caracterizado, sim, o Código de Defesa do Consumidor nessas relações de consumo. E na publicidade também. A publicidade precisa obedecer ao Código de Defesa do Consumidor exatamente por caracterizar o que é o consumidor e o que é o fornecedor. Olha, a gente poderia, acho que ficar aqui falando sobre essa questão, o tema do direito da moda por mais um bom tempo, né? Daria para a gente, como se diz, esgotar o assunto, acho um pouco complicado, né? Mas infelizmente a gente está chegando aí no final do programa. Eu queria mais uma vez te agradecer, a terceira vez que a sua participação aqui, realmente com muito brilho, realmente esclarecendo essas questões porque o nosso telespectador sempre está acostumado, o telespectador não, as pessoas, a sociedade, falar do direito penal, do crime, falar do direito civil, etc., que são ramos mais, vamos dizer assim, mais antigos do direito. Né? Mas a sociedade avança, as questões que interligam as pessoas também avançam e vão surgindo novas áreas jurídicas do direito, como é o direito da moda que a gente tenta passar. Tenta não, né? Você explicou muito bem aí para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Então, mais uma vez, eu te agradeço imensamente sua presença aqui. Muito elucidou muitas questões. Já fica convidado para vir a quarta vez aqui. A gente já vai pensando no tema dentro do direito da moda, tá bom? Muitíssimo obrigado, doutora Melina. E eu agradeço principalmente a você, nosso telespectador, você, nossa telespectadora, porque o programa é feito, pensado em vocês. Muito obrigado e até o próximo.